Flamengo e Vasco se enfrentam nesse domingo, dia 15, às 6h30 no Maracanã, e promete ser um jogaço. Trago hoje pra vocês aqui todos os detalhes, quem pode estrear, quem tá fora, quem joga, quem não joga, os detalhes, inclusive do lado do Vasco, como que o Vasco deve vir pra jogar contra o Flamengo, logo depois da vinheta, beleza? Pega a visão, segue o Lucão. Seja bem-vindo ao canal Lucão Vital. Fala galera, sou o Lucão Vital, estamos aqui hoje para falar sobre Flamengo e Vasco, esse jogaço clássico que vai acontecer amanhã, dia 15/9, às 6h30 no Maracanã, inclusive já com uma provável estreia de reforço dessa última leva de reforços que o Flamengo trouxe. Antes de mais nada, lembrando a vocês para curtir o vídeo, compartilhar com os amigos, ativar o sininho para receber todas as notificações e seguir a gente em todas as redes no @LucãoVital no Instagram e no YouTube e no @Lucão_Vital no TikTok e no Kawaii, beleza? Então tem alguns pontos aqui que eu quero falar sobre esse jogo e o principal deles é a iminência de estreia do Alexandro na lateral esquerda. Alexandro, que acabou de ser contratado, ele deve ser titular nesse jogo de amanhã. Outra grande atração desse jogo aí é o Plata, que já está regularizado, pode jogar amanhã, mas deve ser relacionado a princípio no banco. Mas pode ser que tenha alguma surpresa aí. Então, Plata com boas chances de estreia, Alexandro quase certo de que vai estrear, Alcaraz está suspenso ainda por causa da confusão no último jogo do Brasileirão, então ele ainda não pode voltar a jogar nesse jogo, mas já estreou e a gente já sabe que é um cara que vai agregar muito, vai fazer muita diferença no elenco do Flamengo. Arrascaeta, apesar de ter saído machucado agora na Copa do Brasil, ele vai jogar, pelo que estão dizendo aí, não foi nada grave, ele deve jogar, deve ir para campo sim, contra o Vasco. O De La Cruz é que, apesar de ele estar em fase final de recuperação, o De La Cruz ainda não deve jogar, pelo menos não de titular, principalmente para ser poupado para chegar a 100% na Libertadores contra o Peñarol. Beleza? Então, provável escalação do Flamengo para esse jogo de amanhã contra o Vasco. Rossi, Wesley, que jogou muito pela Copa do Brasil, tá? Ele que é muito criticado, é um cara que deu a volta por cima, principalmente a parte defensiva, ele foi muito bem. Fabrício Bruno, Léo Pereira e Alexandro, aí a estreia do lateral esquerdo. No meio, Pulgar, Léo Ortiz, Gerson e Arrascaeta, Bruno Henrique e Luiz Araújo. Então, o Gerson aqui ele vem antes do Arrascaeta, mas ele provavelmente vai fazer aquela função do último jogo de ponta pela direita e o Arrascaeta centralizado como armador, com Pulgar e Léo Ortiz como os dois volantes. Então é meio que um 4-3-3, com dois volantes mais de ofício, Arrasca armando, Bruno Henrique centralizado, Luiz Araújo aberto pela esquerda, Gerson pela direita e o Bruno Henrique mais pelo meio, como eu falei. Então, provavelmente esse vai ser o desenho, porém, isso tudo é baseado nos treinamentos, baseado nas informações que estão saindo aí na internet, nas redes, mas vai que o Tite resolve colocar o Plata para estrear, para tentar ver se ele já pega ritmo de jogo e, inclusive, paralelamente descansa algum jogador de ataque do Flamengo para Libertadores. Pode ser que isso aconteça. Então, vamos ver. O Vasco, o principal desfalque do Vasco é o Coutinho fora, que deve jogar com Léo Jardim, Paulo Henrique, Léo, Maicon e Piton, Hugo Moura, Sforza e Payet, David, Ryan e Vegete, técnico Rafael Paiva. Essa deve ser a escalação do Vasco. Coutinho fora ainda. E, para finalizar o vídeo, além de falar sobre as possíveis estreias, as contratações, tem um ponto aí que a gente não cansa de falar, que é a última vitória do Vasco sobre o Flamengo, quando foi 2009.
2016. O Vasco não ganha do Flamengo desde 2016, mais precisamente 24 de abril de 2016. Vasco ganhou por 2-0 com gol de Andrezinho e Riascos numa semifinal de Campeonato Carioca. Você vê o tempo que o Flamengo não perde pro Vasco. E aí de lá pra cá foram 12 jogos, totalizando 8 empates e 4 vitórias pro Flamengo. Também não foi aquela coisa de muitas vitórias, que como é o duelo Flamengo-Rogério Ceni, não chega a ser nesse ponto, mas é bem relevante. E aí, a última vitória do Vasco em decisões foi em 1988 no Campeonato Carioca, ou seja, 36 anos que o Vasco não vence o Flamengo em decisões. 8 anos sem vencer o Flamengo e 36 sem vencer o Flamengo em decisões. A última vitória, 8 anos atrás, foi no mata-mata, foi numa semifinal de Carioca, mas 36 anos sem vencer em finais. E será que ainda é considerado rival? Pelo menos tecnicamente. Tô brincando, tá voltando a ser. Tá melhorando, tá se reestruturando. Merece nosso respeito, principalmente no campo. Claro que tem que ter zoação, tem que ter a brincadeira, mas o Vasco vem ressurgindo aí pra continuar a reviver as boas fases aí das décadas passadas. Então tem tudo pra voltar a brigar lá na frente, como já tem chegado mais acima na tabela. Então não é jogo fácil não, mesmo sem o Coutinho, eles estão com o Verratti arrebentando lá no ataque. Tem o menino Ryan, que tá muito bem, jogou pela seleção sub-20 recentemente. Payet, que você não tá tendo aquele desempenho sensacional, ele em uma bola pode resolver o jogo, então não é um jogo tranquilo pro Flamengo, e principalmente por ser contra o Flamengo, normalmente o Vasco se supera e se entrega muito mais do que em qualquer outro jogo, então é um jogo que vai ser muito interessante de acompanhar. Beleza, gente? Então, por hoje era isso. Esse jogo vai ser sensacional amanhã. Pra mim, o jogo da rodada. E a gente espera ver o Plata entrando pelo menos alguns minutos. Ele que é um dos reforços que mais tá tendo comoção aí na torcida do Flamengo, principalmente pelas características dele de ir pra cima, de muita habilidade, muita velocidade. Então é um cara que eu também tô muito ansioso pra ver jogar com a camisa do Flamengo, beleza? Lembrando a vocês, pra me seguir em todas as redes, no @LucãoVital no Instagram e no YouTube, e no @Lucão_Vital no TikTok e no Kawaii, beleza? Curte o vídeo se você gostou do conteúdo, compartilha com os amigos, com a família, com todo mundo que gosta de futebol. E não esqueça de seguir em todas as redes, ativa também o sininho para receber notificação de todos os vídeos, todo o conteúdo que eu soltar aqui no canal, beleza? Até a próxima, pega a visão, segue o Lucão. Valeu, um abraço. Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e nos seguir em todas as redes. Até a próxima. Thank you.